Imagine passar a vida inteira tentando se encaixar, moldando sua fala, suas roupas e escolhas apenas para buscar aprovação. Você se dobra a expectativas alheias, afastando-se cada vez mais de sua verdadeira essência. O medo do julgamento o leva a buscar validação em olhares que mudam com o tempo, fazendo-o acreditar que seu valor está condicionado à forma como o mundo o percebe. Mas e se tudo o que ensinaram sobre se importar demais for justamente o que o impede de viver plenamente? E se a chave para a confiança, a liberdade e o sucesso não estiver em controlar tudo, mas sim em abrir mão desse controle? Michel de Montaigne, filósofo do século XVI, mergulhou nesse paradoxo, enquanto o mundo ao seu redor mergulhava em guerras. Ele se retirou para sua torre não para fugir, mas para observar a alma humana. Seus ensaios não eram manuais dogmáticos, mas reflexões que libertavam, traçando um caminho para uma vida mais autêntica e serena. Em suas obras, ele desafiou os conceitos tradicionais de sucesso, questionou a necessidade de agradar e apontou um caminho alternativo: o desapego. Neste vídeo, vamos explorar essa jornada, examinando o peso da necessidade de agradar, o medo do fracasso e a ilusão do controle. Com Montaigne como guia, veremos o que acontece quando simplesmente deixamos de nos importar com o que nunca teve real importância. Desde cedo, aprendemos que controlar tudo nos mantém seguros, seguros de falhar, de sermos julgados, de enfrentarmos o desconhecido. Parece que, se nos esforçarmos o suficiente, planejarmos meticulosamente e nos preocuparmos constantemente, conseguiremos manter a vida sob controle. Mas Montaigne, ao observar a natureza humana com honestidade e sem ilusões, percebeu algo que poucos ousam admitir. O controle, na maioria das vezes, é uma ilusão. Gastamos nossa energia tentando controlar o que os outros pensam, o que pode acontecer, como seremos vistos. Nesse processo, perdemos a essência do momento presente, desperdiçando nossa vitalidade em preocupações vazias. A vida de Montaigne mudou radicalmente após um acidente de cavalo quase fatal. Esse episódio o confrontou com a fragilidade da existência e lhe mostrou que nenhuma precaução, nenhum planejamento obsessivo poderia tê-lo salvo daquele acaso. Foi nesse instante que uma compreensão profunda se revelou. Viver não é controlar, mas fluir. Ele escreveu: "Minha vida esteve cheia de terríveis desgraças, a maioria das quais nunca aconteceram." Essa reflexão desmantela um dos maiores mitos modernos, a crença de que preocupar-se constantemente nos protege do sofrimento. Quantas angústias carregamos por medos que nunca se concretizam? Quantas noites passamos em claro tentando prever o futuro ou consertar o passado? Montaigne nos convida a encarar essa obsessão pelo controle com compaixão e, gradualmente, deixá-la para trás. Um dos motores mais invisíveis e poderosos de nossas escolhas é o desejo de aceitação. Desde crianças, aprendemos que a aprovação é recompensa, um olhar de orgulho, um elogio, a sensação de pertencimento. Aos poucos, moldamos nossa identidade em função daquilo que agrada aos outros. Montaigne percebeu que esse caminho leva-se a um beco sem saída, pois, ao viver em função da aceitação alheia, perdemos o contato com nossa verdadeira essência. Ele escreveu não para impressionar, mas para compreender a si mesmo, e é essa autenticidade que faz seus textos ressoarem até hoje. Em um mundo que exige conformidade, ele teve a coragem de pensar por conta própria.
A busca por validação se esconde nas pequenas decisões diárias, na escolha da roupa, na omissão de uma opinião, na constante adaptação ao ambiente. Não queremos incomodar, decepcionar ou ser rejeitados. Mas ao evitar o desconforto dos outros, criamos um cárcere para nós mesmos. E o mais irônico, quando finalmente recebemos aprovação, ela não nos satisfaz, pois não é dirigida ao nosso verdadeiro eu, mas à máscara que vestimos. Montaigne propõe um caminho diferente. Conhecer-se tão profundamente e aceitar-se com tal inteireza que a opinião dos outros perca o poder de nos definir. Quando deixamos de buscar aceitação desesperadamente, encontramos algo ainda mais valioso: a aceitação de nós mesmos. Desapego não é indiferença, frieza ou fuga. Desapego é clareza, saber distinguir entre o que merece nossa energia e o que apenas nos desgasta. Montaigne compreendeu esse princípio com profundidade. Ele observava como as pessoas viviam presas a resultados, expectativas e imagens idealizadas de si mesmas, gerando uma tensão interna constante. Seu ensinamento não era renunciar à vida, mas vivê-la com leveza, agir com dedicação sem obsessão, amar sem possessividade, buscar sem se perder. Em seus escritos afirmou: não por obrigação, mas por curiosidade, não para ser reconhecido, mas para se compreender. E é nesse espaço de não esforço compulsivo, de entrega genuína, que a alma floresce. Nas relações humanas, o desapego se revela essencial. Montaigne observou como nos tornamos reféns uns dos outros, não por amor verdadeiro, mas por medo da rejeição e da solidão. Ele compreendeu que o sofrimento relacional não surge das diferenças, mas da tentativa de controlar, moldar e aprisionar o outro dentro de nossas expectativas. Sua amizade com Etienne de la Boétie era um exemplo do amor livre de exigências, a presença verdadeira sem necessidade de posse. Quanto mais tentamos segurar alguém, mais ele se distancia. Mas quando concedemos liberdade, fortalecemos a conexão. A verdadeira profundidade nas relações surge quando caminhamos lado a lado, não por necessidade, mas por escolha. Há um momento sutil e silencioso em que algo dentro de nós simplesmente solta. Não é desistência nem fraqueza, mas um tipo de sabedoria que nasce da exaustão de lutar contra o incontrolável. É o instante em que percebemos que não precisamos provar nada, que carregar tantas preocupações não nos leva a lugar algum. Montaigne conheceu bem esse momento, e sua filosofia floresce a partir dessa rendição. Para ele, entregar-se não significava passividade, mas uma ação livre de angústia, uma vida engajada, mas sem a obsessão por garantias. Ao soltar o controle, tornamo-nos mais leves e enxergamos a realidade com mais clareza. O que acontece quando paramos de nos importar com a opinião alheia? Falamos com mais verdade. O que acontece quando abandonamos a busca pela perfeição? Agimos com mais coragem. E quando soltamos o medo de falhar? Criamos, amamos e vivemos com mais intensidade. Montaigne nos lembra que a obsessão pelo controle é inimiga da liberdade, que a necessidade constante de agradar mina nossa autenticidade e que o medo de falhar muitas vezes é o único obstáculo entre nós e uma vida plena. O desapego não é abandono, mas confiança. E quando soltamos o que não importa, o que realmente importa começa a florescer.